Olá meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal do Ursão e estamos aqui para fazer a revisão do capítulo 6 de Terra e Paixão, que foi ao ar nesse sábado. Vamos conversar sobre tudo que rolou durante o capítulo e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem um like que é muito importante. Tem uma meta de chegar em 400 inscritos até o final do mês, então por favor se inscreva ou se você já é inscrito, compartilhe para a gente poder aumentar a família. Eu conto muito com o apoio de vocês. Bora começar o capítulo falando de Anneli e Andrade. Terminou no capítulo de sexta-feira, ele descobrindo que ela faz show online e ele meio que jogou isso na cara dela e ameaçou ela. Mas ela não se sentiu tão intimidada assim. Ela falou que ela faz isso para poder fazer a faculdade de cinema que ela sonha e é um trabalho como outro qualquer. Aí ele pergunta se o namorado dela sabe que ele faria se ele descobrisse, até porque ele é muito ciumento, e se a irmã dela descobrisse, que é casada com ele, né? Ele meio que se aproxima dela e eu acho que ele vai chantagear ela com isso. Não sei se pra tirar proveito ou pra transar com ela, ainda não sei, mas ele tem essa carta na manga agora que ele sabe o que ela faz, né? Logo na sequência, ela muito nervosa, ela sai de casa, ela sai da pousada e dá de cara com o namorado dela. Ela tenta disfarçar, mas realmente ele percebe que ela tá diferente, tá nervosa. Aí ela abraça ele, pergunta se ele quer sair pra tomar um sorvete, pra fazer alguma coisa. E ele pergunta onde é que ela vai, ela fala que trabalha lá na boutique da Graça, que é lá ver se a Graça estava precisando de alguma coisa, mas ele sentiu que tinha alguma coisa diferente ali, que alguma coisa de fato pegou ela e ela não conseguiu disfarçar tão bem. Vamos aproveitar e falar de Lucinda agora, que é a irmã da Anneli, né? Ela que é ali a diretora da cooperativa. Ela tá conversando com o advogado, né, da própria cooperativa, que ela perguntou se realmente é possível ela fornecer esses dados para o Antônio, se legalmente ou judicialmente ela pode fazer isso. Ele falou que sim, ela deve passar essa informação. Ele, por ser sócio, tem que ter acesso aos resultados da empresa. E ela, ok. Daí logo na sequência chegou o Daniel para saber se estava tudo certo. Ela falou que ia mandar o link por e-mail dele para que ele possa olhar ali as últimas compras que foram feitas. É óbvio, né? Esse advogado também tá com o Antônio, então tá tudo certo, né? Vamos falar agora do italiano Luigi, que chegou em terras brasileiras, né? Ele que foi recepcionado ali pela Pietra e pela Irene. Ele automaticamente de cara já conquistou a Irene gostou muito dele, da sofisticação dele, da forma que ele fala, e ela falou que ele é muito galanteador. Levou ele lá pra pousada, que a pousada é muito simples, mas no primeiro momento ele não falou absolutamente nada. Ela deixou bem claro que estava tudo pago, a pousada, que ele não precisaria se preocupar em relação a isso, e ele quis pagar. Ele falou, não, você não pode, você não vai pagar. Tirou um monte de cartão de crédito, deu uma pro Andrade, o Andrade foi passar. As duas foram embora e ele continuou lá na pousada. De repente o Andrade bate na porta dele e fala que o cartão foi recusado. E ele fala, mas aqui os meus cartões são da Itália, eu deveria ter avisado o banco que eu saí do país, provavelmente é isso, e falou que vai resolver isso. Mas não sei se realmente tem saldo naquela conta ali. Agora vamos falar do núcleo principal da trama ali. Terminou a novela no capítulo de sexta-feira, quando o Daniel encontrou a Aline ali numa gruta, né? Não sei se é um lago, o que é, que os dois estavam conversando. Ela realmente acredita que seja ele o responsável pelas compras, mas ele meio que deixa entender que ele não tá sabendo de nada, mas ela ainda acredita, inclusive falou que vai guardar segredo pra ele, só que automaticamente o Jonathan chega ali e acaba atrapalhando os dois. Antes dele ir embora, ele pergunta se realmente a água dali realmente é transparente, é limpa, e eles falam que sim, que a água é limpa, e ele fala, mas lá nas minhas terras, nas terras do meu pai, a terra é muito barrenta. E o próprio Jonatas fala que talvez esteja secando a fonte e só tá saindo barro. Então eu acho que ele tá começando a entender o porquê que o Antônio quer as terras por causa da água, por causa da fonte, tá bem transparente, a água vai ajudar muito, né, a plantação. Depois a Aline teve mais um problema com a máquina estragou, o Jonathan chamou um amigo para poder arrumar, ele falou que a peça é cara e a Aline não tem nenhum dinheiro no bolso, não tem nada agora, o dinheiro que ela tinha do marido que morreu, tá acabando e não é o suficiente para poder bancar tudo, e o cara fala que vai botar uma
peça para poder ajudar ela e que depois ela paga, mas esse depois em algum momento vai acabar chegando, né? Daí ela fala pro Jonatas que realmente o dinheiro tá acabando, o dinheiro que ela tem não é o suficiente, a reserva que o marido dela deixou tá acabando, que ela vai fazer um empréstimo no banco, e o Raul, que é o cara que tá trabalhando, que trabalha pro Antônio, mas que tá trabalhando nas terras dela, acaba escutando. Aqui é o momento em que o Daniel encontra o Caio e o Daniel fala que vai descobrir quem foi a pessoa responsável por comprar as sementes pra Aline. Aí o Caio pergunta como que ele vai conseguir descobrir, daí o Daniel fala que juridicamente a cooperativa tem que passar para os sócios a lista das últimas compras e a Lucinda mandou um link para ele ter acesso às últimas compras e vão ver que foi o tio dele que comprou. O Daniel chama o pai para poder ver no computador de casa, só que daí o Caio é mais rápido e desliga a internet deles, pelo menos para ganhar tempo, né? E a empregada até diz que foi o cachorro para poder despistar. Isso ele ganha tempo, por quê? Porque ele vai até o tio dele e fala pro tio dele que o Antônio vai descobrir que foi ele, justamente para poder antecipar. Esse corte da internet é só para ganhar tempo mesmo, para ele poder avisar o tio, pro tio tá preparado para não ser pego de surpresa. Ainda bem que ele consegue avisar o tio fica puto com ele porque sabe que lidar com o Antônio, com o irmão, não é fácil, mas ele fala que vai aguentar o rojão por ele. O Daniel sai de casa porque tá sem internet e vai até a boutique da Graça, que é a noiva dele, para poder ver no computador de lá, e lá ele descobre que é o tio o responsável pela compra que foi dada a Aline. O Daniel chega em casa e conta pro pai, que fica louco, né? O Antônio fica louco quando descobre que foi o próprio irmão que fez a compra. O Antônio chega na empresa, chama lá o capataz dele, né? Que matou, inclusive, o marido da Aline, e fala, vamos pra casa que eu fui traído. Ele fala assim, só quer que eu mate a Irene, eu boto lá dentro de um saco. E ele, que matar minha mulher, eu fui traído nos negócios, não, a minha mulher me traiu. Essa parte até foi um pouco engraçada. Eles estavam saindo, mas aí o cara que trabalha lá na fazenda da Aline, em nome do Antônio, para poder pegar as informações, contou para ele que a Aline quer fazer um empréstimo. Pro Antônio essa informação é interessante. O Antônio vai lá na casa do irmão, coloca o irmão contra a parede, e o irmão prontamente fala que sim, ele foi o responsável, ele quis ajudar a moça é humilde, só quer plantar, só quer colher, só quer ganhar o dinheirinho dela, não tá incomodando ninguém. E o Antônio fala que ele sabia, ele tinha consciência do quanto o Antônio quer aquelas terras, e ele fazendo isso tá indo contra o irmão. Inclusive o Antônio até quer pegar a arma pra matar ele fala, então mata, mas o Antônio acaba não fazendo isso, né? Aí os dois realmente ficam num pé de guerra muito grande. Daí o Antônio fala, é por isso que você só tem essa fazenda aqui pequena, não é igual a minha. Aí ele joga na cara do Antônio que todas as terras que o Antônio conquistou foi na base do sangue, porque, né, ele pegou essas terras das pessoas. Por isso que ele tem uma plantação enorme, um terreno enorme, porque é dessa forma que ele age. Ele vai matando as pessoas ou encurralando as pessoas e pegando as terras dela. O Caio, nesse meio tempo, ele tá conversando lá com a Cândida, falando quanto ele tá, de fato, encantado, apaixonado pela Aline, e a Cândida fala que tem medo por ele, que talvez ela possa não estar mais aqui, e ele fala, tá, vira essa boca pra lá, você não vai morrer. Mas ela fala, mas isso pode acontecer e eu fico muito receosa por não estar aqui pra poder te ajudar. E ela chama ele, ela até passa mal, depois colocam ela na cama, ela fala pra ele que tem um segredo da família dele pra contar e conta pra ele, mas nós, telespectadores, não temos acesso a essa fofoca. O fofoqueiro passa mal sem saber as informações. Fofoqueira! Depois o Antônio, logicamente, foi lá no banco para conversar com o gerente do banco. Ele fala que a Aline, ela quer um empréstimo, e o cara do banco até fala, a Aline, o marido dela que o senhor mandou matar. Aí depois ele pede desculpa, né, porque ele falou isso. Aí o Antônio falou, isso são coisas do povo, o povo falando. Sei, né. Aí ele fala pro gerente que a Aline vai ir até o banco pedir um empréstimo, e ele fala, fica tranquilo, não vou liberar o empréstimo para ela. E ele fala que sim, que é para ele liberar o empréstimo. Mas para ele liberar o empréstimo, ela precisa colocar as terras dela como garantia, porque daí ela não vai conseguir pagar, ele pega o terreno e ele vende pro Antônio. E o Antônio, inclusive, até falou que vai mandar uma compota para ele da fazenda, mas que um dos vidros da compota vai ter um belo presente para ele, para mostrar, né, que o Antônio tá disposto a ajudar bastante ele. Realmente o Antônio tem muita influência, eu acho que todas essas cenas são para deixar isso muito claro pra gente, que ele tem muita influência e é difícil
fosse derrubar ele, porque ele tem o controle de tudo. Aí mostra o momento em que a Aline vai no banco pedir um empréstimo. O gerente fala que ela precisa colocar as terras dela como garantia para ela poder pegar esse empréstimo. E ela fica meio receosa, mas depois ela aceita e pega o empréstimo, dando as terras dela como garantia para o banco. E termina já à noite, quando o Daniel vai lá na fazenda dela visitar ela. Os dois conversam. Ela fala que tá muito mal, porque ela tem que tomar muitas decisões e realmente não tá sendo fácil. E ele fala que ela é uma guerreira, que vai dar tudo certo. Os dois se beijam, mas o Jonatas chega bem na hora e dá de cara com os dois. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Hoje, segunda-feira, tem o capítulo 7 e a gente vai conversar amanhã sobre tudo que rolou. Hoje, ao meio-dia, saiu um vídeo mais cedo sobre o capítulo 5 e agora saiu o capítulo 6, certo, meu povo? Eu espero que vocês estejam gostando do resumo. Eu também estou fazendo o resumo de todas as flores. Tem a playlist aqui no canal, por favor, dê uma olhadinha. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Por favor, compartilhe, se inscreva para a gente poder chegar em 400 inscritos. Muito obrigado por estar assistindo, por todo o apoio. Beijo, bom início de semana pra gente.